Da última vez que estive aqui, estivemos falando sobre evangelismo, enquanto o pastor Juverci falava a respeito de discipulado, as duas coisas estão interligadas. Hoje nós vamos fugir um pouco do tema. Na verdade, nós vamos fugir completamente do tema, né? Nós vamos ver um apanhado de coisas. Nós teremos dentro desta aula várias outras aulas cujos temas, cada um deles daria uma outra aula, né? Mas nós vamos ver um mosaico, uma visão geral de tudo ou de algumas coisas as quais Jesus o Cristo deseja para a sua igreja. Não é deseja de sua igreja, diferente. Desejar algo da igreja de Cristo significa esperar que a igreja faça algo para ele, né? Não é isso que nós veremos hoje. O Evangelho de João, ele é um evangelho extremamente interessante e tem uma linguagem diferente dos outros evangelhos. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, né? Que são evangelhos parecidos entre si no quesito abordagem, no quesito linguajar e no que diz respeito também a conteúdo, a estilos de linguagem. O evangelho de João destoa dos outros evangelhos, porque ele é um evangelho que é escrito mais para gentios, e ele leva em conta, ele tem como conteúdo, como base, um sistema mais filosófico de conteúdo. João, ele usa bastante da forma de pensar platônica, que é uma forma de pensar extremamente dualista. Então, em João, você vai ver bastante dualismo, você vai ver bastante contrastes, aqueles que rejeitam e os que recebem a Cristo, sabe? Os filhos de Deus, os filhos das trevas, ou os filhos da luz, os filhos das trevas. Você vai ver bastante contraste, essa é uma característica bastante comum na filosofia grega. E o livro de João, então, ele é desenvolvido, ele vai crescendo no seu conteúdo. Nele nós vemos apenas 7 milagres, os irmãos devem saber disso, sinais que provam que Jesus Cristo é de fato o Cristo, Filho de Deus, né? Este é o centro do Evangelho de João, apresentar Jesus como sendo Cristo, o Messias prometido, e como o Filho de Deus. Então, ele mostra Jesus como Filho de Deus e prova isso por meio de 7 milagres, 7 sinais, né? Esse é um linguajar muito comum no Evangelho de João. Estes sinais servem para mostrar que Jesus é de fato Filho de Deus. Então, para João, esses milagres, eles são provas de que Jesus é Filho de Deus. E no final do Evangelho, no capítulo 17 mais especificamente, Jesus, ele leva os seus discípulos para um local e lá ele faz uma oração sacerdotal. O capítulo 17 é um capítulo todo explicando, detalhando esta oração de Jesus, que Jesus faz para Deus Pai. É uma oração, o Filho se referindo ao Pai, pedindo algumas coisas para a sua igreja. Então é sobre isso que nós vamos falar. O que o Cristo, o Filho de Deus, deseja para a sua igreja? Não de sua igreja, né? De novo, né? Não é para fazermos algo, mas o que ele espera para nós, o que ele deseja que o Pai faça para nós. Vamos ler o texto bíblico, vamos ler o capítulo todo? João 17. A minha versão é uma versão diferente, eu tenho a revista e atualizada, eu não tenho nenhuma NVI, sei que a igreja usa NVI. Vamos lá. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Estes eram teus, tu o deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram.
eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estavam destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é por eles. Rogo também, não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer por teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Eu vou usar, a minha está toda anotada lá, eu prefiro usar ela. Obrigado. Irmãos, pensa numa oração que Deus deseja realizar. Se existe uma pessoa no mundo que pode orar, e com certeza Deus fará aquilo que aquela pessoa está orando, né? Essa pessoa é Jesus Cristo. Não, ninguém mais no mundo, nós podemos nos certificar disso. Porque a própria Bíblia diz que nós muitas vezes não sabemos como pedir, né? Nós pedimos e não recebemos porque não sabemos como pedir. Jesus Cristo é Deus, e sendo Deus, Ele está sempre em sintonia com Deus, porque Ele é Deus, né? Estou sendo meio confuso aí, mas é assim mesmo. E Cristo, Ele faz essa oração, e eu acho tão lindo, porque Cristo poderia ter simplesmente orado por aqueles discípulos, e esta oração nos daria já, de fato, princípios que poderiam ser aplicados em nossas vidas, mas Ele fez questão de nos citar nesta oração. Ele diz que não oraria apenas por aqueles, mas para os outros que viriam adiante, né? Aqueles que viriam a crer por meio da pregação deles, e a pregação deles foi passando e chegou até nós, e hoje nós cremos e somos discípulos. Portanto, podemos afirmar que diante da Bíblia nós temos condições de dizer com certeza que Jesus orou por nós. Não apenas intercede por nós, mas em vida Ele orou por nós. E isso é lindo, maravilhoso, né? Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. E nesta oração, Jesus Cristo pressupõe algumas coisas. Ele demonstra, por meio de suas palavras, algumas coisas que Ele deseja para nós. A primeira coisa que Ele deseja para nós... e só para avisar uma coisa, algumas coisas que estão nesse texto já estão pressupostas por Ele, não são explicadas por Ele. Então, eu gostaria de tomar liberdade com os irmãos de verificar a confirmação destas coisas em outros textos, nas palavras de Paulo, nas palavras de outros apóstolos. A primeira coisa que Cristo deseja para a sua igreja é a eternidade. Versículo 2 diz isso. Cristo diz assim: assim
como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhes conceda vida eterna a todos os que me deste. Jesus Cristo diz que a autoridade foi dada a ele por Deus, para que ele pudesse dar, para que ele tivesse liberdade e poder de conceder vida eterna a todas aquelas pessoas que Deus deu para ele. E isso é interessante. Isso é uma coisa interessante. É que a vida eterna a que Cristo se refere, ela não é apenas uma vida eterna escatológica. O que significa isso? Cristo não está dizendo que a vida eterna que ele tem preparado e ele espera para a sua igreja, não é apenas aquela que virá no futuro, né? Aquela que um dia, depois que morrermos, depois que ressuscitarmos com ele, iremos desfrutar. Mas existe um aspecto dessa vida eterna a qual podemos usufruir hoje, em tempo presente. E a vida eterna, para Jesus Cristo, é a mesma coisa que conhecer a Deus. Isso está muito claro no versículo 2. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo que te enviaste. Esta é a vida eterna. Esta é a melhor premiação possível. A maior das premiações é que de fato conheçamos a Deus, porque conhecermos a Deus, em primeiro lugar, é resultado da graça dele. Segundo lugar, é um grande milagre da parte dele, porque nós estamos mortos em nossos próprios pecados e delitos. E o que um morto faz? Não faz nada. Para que este morto, que somos nós, esse defunto espiritual, alcance conhecimento da parte dele, é necessário que um grande milagre em nós aconteça. Esta é a maior das premiações, o conhecimento de Deus. Por outro lado, a pior das punições é que não o conheçamos. Isso é muito claro. O próprio João, a quem nós estamos lendo, escreve lá no capítulo 3 do seu evangelho, João 3,16, nós costumamos conhecer de cor João 3,16, mas a gente não conhece do 17 ao adiante, né? João 3,16 lá fala que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17? Quem sabe dali em diante? Alguém sabe, de verdade. Quem nele crê não será julgado. Quem crê não será julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, olha o que o 18 diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Olha que interessante isso. A condenação reservada de Deus para aqueles que o rejeitaram, lembra de João, fazendo contrastes aqui, a condenação para aqueles que rejeitam a Cristo não é apenas inferno, na verdade é o inferno. E o inferno de fato não é apenas o lago de fogo, isso é pouco. Isso é pouco para aqueles que rejeitam a Cristo. A maior das condenações é que estas pessoas fiquem longe de conhecer a Deus. Essa é a maior das condenações. Estão entendendo isso? O cerne do céu é a presença de Deus, é o conhecimento de Deus. O cerne do inferno é a ausência dele. E aí eu vou citar uma frase batida já, mas não custa nada lembrar. Inferno sem Deus, não, desculpa. Céu sem Deus é inferno. Inferno com Deus é céu. E aí eu te faço uma pergunta. Se você, lógico, gente, eu vou viajar na maionese aqui, tá? Vou viajar na maionese, tá? Mas e se Deus não estivesse no céu? Mesmo assim você gostaria de ir para lá? Somente para desfrutar das delícias celestes? Será que o motivo pelo qual nós desejamos ir para o céu, né? São de fato o amor a Deus, a presença dEle? Se nós nos preocupamos mais com as delícias celestes, vamos colocar assim, do que a presença de Deus de fato, isso chama idolatria, né? Nós amamos mais a criação do que o Criador. O céu é criação de Deus, né? O céu não é Deus. Irmãos, isso é muito interessante, porque o capítulo 1 de Romanos diz isso também, né? Lembra quando fala
que as pessoas elas amaram mais a criatura do que o Criador, porquanto eles foram entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, eles foram inflamados entre si, então eles trocaram o contato natural para o contato antinatural, inflamando-se homens com homens, mulheres com mulheres. Esta é a pior das punições, é quando Deus, ele nos deixa fazer aquilo que desejamos. Essa é a pior das punições. E a melhor das premiações é quando Deus fala: não, você é meu filho, vem, eu vou mudar o seu desejo, eu vou te fazer buscar aquilo que eu quero para você. Isto é céu, isto é céu. Irmãos, a primeira coisa que Cristo espera para você e para mim é a eternidade. Cristo não espera nada menos que isso. O que Cristo espera para nós é algo grandioso. Não é uma coisa grande, é algo eterno, é muito maior do que isso. E é algo que nós não podemos compreender. É conhecimento de um Deus eterno. É conhecimento que transforma. É um conhecimento que nos dá vida. Segunda coisa que ele espera para nós é propriedade. Mas não é propriedade que ele deseja para nós porque temos casas, terrenos. Eu só fiz isso para rimar, tá bom? Ele deseja a eternidade e deseja que sejamos sua propriedade. É isso que ele espera de nós. Essa é uma coisa interessante, porque nós vivemos num país onde houve uma cultura escravagista, é assim que fala, né? Escravagista, muito grave, muito perversa e muito recente também. Nós, há pouco tempo, poucos anos, nós tínhamos escravos aqui no nosso país. Então, este é um tabu muito grande falar a respeito disso. Para a gente, escravo é alguém que é chicoteado, alguém que é amarrado, é alguém que sofre severas punições e de fato, escravidão implica nessas coisas também. Mas na época de Cristo, eles viviam sob o Império Romano e na cultura romana era muito comum a escravidão. Era muito comum, era mais comum do que nós imaginávamos. Existiam regiões que 3/5 da população era de escravos. A maior parte dos lugares, dependendo das cidades, eram feitas de escravos. E o que era escravo para um romano é diferente do que é um escravo para nós, ok? O que era um escravo na cultura romana? Em primeiro lugar, o escravo era uma propriedade. O escravo era uma propriedade. O escravo não tinha direito nenhum, ele não tinha sonho nenhum, ele não tinha vontade nenhuma. O direito dele era pertencer ao seu senhor, ele era uma propriedade, ok? Nós já falamos sobre isso já. O escravo, ele não tinha sonho nenhum, o único sonho do escravo era satisfazer as vontades do seu senhor. A única vontade do escravo era fazer a vontade do seu senhor. O escravo era vendido, era comprado, era comercializado. Você poderia comprar um escravo, você poderia vender um escravo forte e comprar 2 escravos mais fracos. Era um objeto, tá? Era um objeto. O escravo, ele não era uma pessoa em si, ele era uma propriedade. Portanto, ele poderia adquirir características do seu dono. Por exemplo, um escravo que era propriedade de alguém muito importante poderia usar o nome da pessoa de quem ele era dono para fazer um empréstimo no banco. Afinal de contas, ele é uma propriedade, né? Ele é a mesma coisa que eu tenho o meu caderno aqui, assim, um caderno de anotações, e aí eu escrevo lá e entrego um bilhete na mão de uma pessoa, deixo no escritório de algum funcionário meu, né? Eu sou alguém importante, eu vou lá, escrevo, deixo lá, e falo assim: olha, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Ele vai olhar, vai reconhecer aquele objeto como meu e vai obedecer o que está escrito lá. Da mesma forma, um escravo, ele poderia receber o nome do seu senhor. Significa que uma parte da glória dessa pessoa, uma parte da importância dessa pessoa era atribuída ao seu escravo, porque ele era uma extensão de si, ele era uma propriedade dessa pessoa. Um escravo bom, ele poderia receber
liberdade. Um escravo mau, ele poderia receber uma grande punição. Ele poderia ser morto, poderia ter um membro amputado, porque, afinal de contas, não tem direitos humanos. Ele é uma propriedade, ele foi comprado, o dono pode fazer com ele o que ele quiser. Por outro lado, um escravo, ele convivia com as pessoas, né? Ele convivia com o seu dono, e a única responsabilidade do escravo era fazer a vontade do seu dono. Se um escravo tivesse filhos, por exemplo, os filhos pertenciam ao seu dono, né? Ele não tinha direito de fazer nada para si mesmo, nem os filhos eram deles. Quem tem cachorro aqui? Eu sei que eu vou fazer uma comparação pesada, né? Mas se você tem um cachorrinho, né? E o seu cachorrinho tem filhotinho, o filhotinho pertence a você. Você pode dar para quem você quiser, você pode vender, é uma propriedade. E se um escravo tem filhos, é a mesma coisa também. Os filhos pertencem ao seu dono. E o dono pode fazer o que quiser com os filhos do escravo. Só que tem uma coisa também. Porque o escravo é uma propriedade do seu dono, e a única coisa que o escravo pode fazer é fazer a vontade do dono, não pode fazer nada para si mesmo, a responsabilidade da subsistência do escravo é do dono. Vou explicar isso. O escravo não podia plantar uma roça para ele mesmo. Ele não podia plantar um pé de banana para ele. Ele não podia fazer nada para ele mesmo. Tudo que ele fizesse pertencia ao dono. Só que todas as vezes, todas as refeições, a responsabilidade de colocar comida na mesa do escravo era do dono. Porque ele é uma propriedade. E a subsistência dele depende do dono. Você tem carro e o seu carro quebrou. Adivinha de quem é a responsabilidade de mandar consertar? É sua. Você comprou, não é? Você tem que manter esse carro. Quem que vai colocar gasolina lá no carro? Você, né? Aí, ó, os meninos aí ficam pegando o carro do pai, né? Vai comprar seu carro, né? Ou então ajuda o seu pai a pagar essas coisas aí. Mas, de fato, quem tem a responsabilidade é o dono. É o dono. Porque foi ele que comprou a responsabilidade. Quando você compra, você assume essa responsabilidade. Então, pensando nisto, Cristo, ele diz ali no versículo 2, ele diz que ele tem autoridade para dar vida àqueles que me deste. Lembra disso? Jesus Cristo diz que ele dá a vida eterna àqueles os quais Deus o deu para ele. Então, Jesus Cristo está falando aqui de propriedade. Ele está falando de propriedade. Ele espera que eu e você sejamos propriedade dele. Em 1 Coríntios 6,20, alguém abriu aí? Vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de pedir que algumas pessoas abrissem esses textos aqui para a gente andar rápido. 1 Coríntios 6,20. Alguém sinaliza que vai ler para a gente aí e vai abrindo. Eu vou pedir ok aqui. 1 Coríntios 10,31. Outra pessoa. Oi? Desculpa. Tá bom. 1 Coríntios 10,31. Não, vamos fazer o seguinte, as pessoas que forem ler, vêm aqui, falam aqui no microfone, pode ser? Posso contar com vocês aí? Já vem vindo aqui na frente aqui. 1 Coríntios 10,31, alguém vem aqui também. Gente, vocês são tímidos, né? Eu estou aqui na frente, falando sozinho aqui. 1 Coríntios 10,31 já está aqui. Colossenses 3,22. Vamos fazer o seguinte, essas duas mulheres aqui, elas têm voz bonita, uma voz de radialista, enquanto uma fala um, a outra vai procurando o outro, tá bom? Eu vou avisando aqui. 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ok, nós somos comprados. Só um minuto, vamos pensar. Fica aqui, espera aqui, não vai fugir não. Fomos comprados. Quem nos comprou? Cristo. De quem nos comprou? De quem? Tá, do pecado, do mundo. O preço foi pago para quem? Para Deus, não foi para o diabo, né? O diabo não é dono de nada, né? Cristo pagou para Deus. Qual foi o preço que ele pagou? O seu sangue, ok? É caro? Foi caro ou não? Foi muito caro, né? Então fomos comprados por Deus, portanto devemos glorificar Deus com o nosso corpo. Ok, 1 Coríntios 10,31.
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ok, portanto, já que fomos comprados, não temos direito de fazer nada para nós mesmos. Nosso único direito é fazer tudo para a honra e glória de Deus, porque somos propriedades dele. Amém? Ok, então a primeira coisa que Deus espera de nós é que sejamos propriedade de Deus, que nós pertençamos a Ele. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3, 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Ok, aqui está falando, o texto diz escravos, escravos de senhores humanos, tá bom? Não está falando de Deus, mas ele coloca o padrão de obediência de um escravo para o seu senhor humano, ele coloca, o padrão este é a obediência a Deus, ou seja, nós, da mesma forma que eu estou fazendo o inverso agora, estou mostrando como era a obediência para um senhor humano, para dizer o que devemos fazer para Deus, porque nós não temos escravidão aqui, devemos obedecer a Deus em todas as coisas, sem questionar, simplesmente fazer. É isso que Deus espera de nós. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, a obediência a Deus, o seu é 2 Coríntios 9, 8. A obediência a Deus é resultado de amor. Nós somos escravos dele, somos propriedades dele, mas obedecemos porque o amamos. Olha que coisa fantástica isso, gente. Um escravo, ele não precisa amar o seu senhor para obedecê-lo, ele simplesmente deveria obedecê-lo. Mas Deus, ele nos dá a chance de crescermos em nosso relacionamento com ele. E ele não nos trata mais como escravos, mas como amigos. E não nos trata apenas como amigos, mas como filhos. E filhos obedecem por amor a ele. E a obediência é um resultado natural de nosso amor por ele. É o que o texto diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Nós não precisamos nos preocupar com nada. Nós não precisamos ficar ansiosos de nada. Porque enquanto nós trabalhamos, o Senhor está trabalhando por nós. Estão entendendo isso? Nós fazemos a vontade dEle. E Ele supre nossas necessidades. E olha, presta atenção nesse texto, irmãos. O de 2 Coríntios 9, 8. Presta atenção nisso. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Olha que coisa fantástica. Deus, Ele nos dá a sua graça. Ele nos derrama graça sobre graça, para que em tudo, tendo ampla suficiência, ou tendo as nossas necessidades supridas, nós possamos superabundar em toda boa obra. É isso que o texto de 2 Coríntios 9, 8 diz. Deus nos dá tudo o que precisamos para que a nossa única preocupação seja fazer a vontade dele. Irmãos, isso não conforta o seu coração, não? Você tem passado por tempos difíceis? Você tem passado por lutas, tribulações? Talvez você aí esteja passando por um momento em que você não sabe o que Deus está fazendo, você está preocupado, está triste. Talvez você olhe e fale assim, eu acho que não tem mais jeito, né? Está parecendo um papo de autoajuda. Mas isto é palavra de Deus. Não estou falando de ficarmos ricos, milionários. Estou falando que a responsabilidade da nossa subsistência não pertence a nós. Quem se preocupa com o que temos de vestir, comer, beber, não é eu e você. É o nosso Deus. Sermos propriedade dele implica, em primeiro lugar, pertencemos a ele. Em segundo lugar, obedecermos a ele em todas as coisas.
Em terceiro lugar, dependemos dele em todas as coisas. Interessante como nós gostamos de depender de Deus. Queremos que Deus nos dê coisas, queremos que Ele faça coisas por nós. Mas nós não queremos pertencer a Ele, nós não queremos obedecê-lo em todas as coisas também. O texto diz, ali no versículo 12, do capítulo 17 de João, que você está aberto aí, ele diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Portanto, aqueles que pertencem a Cristo, Deus cuida deles. Deus cuida deles. Deus os protege para que não se desviem de sua fé. Deus os protege para que eles não recebam nada além daquilo que possa suportar. Antes, quando a pessoa é tentada, Deus manda junto com a tentação a libertação ali, a ajuda. Irmãos, vamos passar um pouquinho mais de tempo aqui pensando em algumas implicações aqui. Se você é filho de Deus, você pertence a Ele, você não pertence a si mesmo. Algumas coisas práticas que nós podemos tirar para a nossa vida. Em primeiro lugar, você foi comprado por Deus. Você não tem direito de sonhar o que você quiser para você mesmo. Você não tem esse direito. Você pertence a Deus. Você deve sonhar o que Ele sonha para você. Entendeu isso? Você não tem direito de fazer com você mesmo o que você quiser. Sabe quando você já disse alguma vez, a vida é minha, eu faço o que eu quiser? Pois é, a vida não é sua. Você foi comprado por preço. A não ser que você não tenha sido comprado, né? Mas eu já vou te avisando, a vida continua não sendo sua. Ou ela é de Cristo ou é do pecado. Você escolhe qual Senhor você quer, né? Ou você faz o que Ele quer que você faça, ou você faz o que o pecado deseja de você. Você escolhe qual é o seu Senhor, né? Nós nascemos no pecado. A única chance que nós temos é sermos comprados por outro Senhor, que é Jesus Cristo. Eu prefiro pertencer a Ele, né? Não sei você aí. Mas enfim. Jovens, vocês não têm direito de se apaixonarem por quem vocês quiserem. Você não tem esse direito. O seu coração, a sua mente foi comprado por Jesus Cristo. Você precisa se preservar. Você precisa preservar suas emoções. Você precisa preservar sua mente. Porque a sua mente foi comprada por Jesus Cristo. Você não pode pensar no que você quiser. Porque o seu cérebro foi comprado por Jesus Cristo. Você não pode falar o que você quiser. Porque a sua língua foi comprada por Jesus Cristo. O seu pulmão foi comprado por Jesus Cristo. As suas cordas vocais estavam inclusas no pacote, ao qual Ele pagou um alto preço ali na cruz. Você não pode fazer o que você quiser. A sua mão foi comprada por Jesus Cristo. Você não pode ir aonde você quiser. Os seus pés foram comprados por Jesus Cristo. O seu corpo todo foi comprado por Jesus Cristo. Você não tem direito nenhum sobre si mesmo. O seu direito é fazer o que Cristo quer que você faça. Você deve obedecer Cristo cegamente. Você não deve questioná-lo. Alguma vez você já falou assim: ah, não, eu quero servir ao Senhor Jesus. Desde que não seja fazendo isso, aquilo. Não, eu quero fazer a vontade de Deus, eu obedeço Ele em tudo. Mas evangelizar eu não consigo, não. Ah, não, isso aí eu não tenho capacidade, isso aí eu não consigo, isso aí é mais do que eu posso aguentar. Eu faria qualquer coisa por Jesus, menos em morar numa aldeia indígena. Isso eu não faria de jeito nenhum. E se alguém quiser saber se faria ou não, nós podemos marcar uma visita sua lá para a aldeia, lá é facinho de arrumar isso. Eu falaria de Jesus para qualquer pessoa, menos para fulano, cicrano, enfim. Você já fez isso já? E isso, imagina um escravo fazendo isso, chegando para o seu senhor e falando: olha, eu faço tudo o que o senhor quiser. Ah, mas não vou fazer isso, não vou limpar chão não. Isso eu não faço de jeito nenhum. Imagina isso, um escravo fazendo isso para o seu senhor. Irmãos, a Bíblia, ela nos chama de servos. Pedro, ele se chama de servo, né? Pedro, o apóstolo Paulo, várias vezes na introdução, ele fala Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A palavra grega
traduzida para servo ali é a palavra doulos, que significa literalmente escravo, né? Só por curiosidade, qual a diferença de servo e escravo? Escravo é aquela propriedade que nós falamos. Servo, ele é algo que aconteceu depois do período romano. Depois, quando a Pax Romana, sabe que a Pax Romana, eles fizeram tratado de paz. A guerra acabou, o império estava grande, e aí eles instituíram a Pax Romana, as guerras acabaram. E como as guerras acabaram, pararam de trazer escravos, porque as guerras não tinham mais, né? Eles não traziam escravos. Escravos eram geralmente aqueles que perderam a guerra. Ou então por causa de alguma dívida. Então tem vários motivos pelo qual alguém se tornava escravo. Mas com o tempo as pessoas foram sendo libertas e aí foi diminuindo o número de escravos. Chegou um período em que tinha poucos escravos. E então houve um período de fome, um período de bastante escassez, um período de dificuldades. Algumas pessoas se submetiam a algo parecido com a escravidão por vontade própria. Eles começavam a trabalhar em troca de proteção do seu senhor e também de alguns benefícios da subsistência ali, né? Ele era sustentado para não morrer de fome ou para ser protegido contra inimigos ou ladrões, coisas assim. Ele se submetia e esses eram servos. Mas servos, eles tinham alguns benefícios. Ele não era uma propriedade comprada. Se o senhor chegasse e falasse assim, ó, vai fazer tal coisa, e ele falasse assim, cara, eu não quero fazer isso, ele tinha liberdade de ir embora. Isso é um servo. Nós não somos servos. Nós não somos servos. Nós somos escravos. Mas entendo. João Ferreira de Almeida, escrevendo ali, dizendo que nós somos escravos. A imagem que vem à nossa cabeça é uma imagem muito perversa, né? Mas é justamente isso que o texto quer dizer. É uma outra escravidão, uma escravidão do Império Romano. Deus não tem funcionários, ele tem escravos, ok? Deus deseja então que sejamos, a eternidade para nós, deseja também que sejamos a sua propriedade. Agora os outros nós vamos passar um pouquinho mais rápido, tá? São 6. Deus deseja para nós também uma nova identidade. O versículo 13 a 16 diz assim: Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eu gostaria de mudar aqui essa nova identidade, colocar como uma nova nacionalidade, tá bom? Eu vou colocar essa identidade, dá a entender que a pessoa muda. Obviamente, temos uma nova identidade em Cristo, mas o texto, não é isso que o texto quer dizer. A partir do momento em que somos comprados por Cristo, nós adquirimos a mesma nacionalidade dele. Nós nos tornamos filhos dele. Nós nos tornamos da família dele. E portanto, nós não mais pertencemos a esse mundo. Agora pertencemos a ele. E a nossa pátria, esta que nós adquirimos quando fomos comprados por ele, ela é uma pátria como qualquer outra pátria. Toda pátria tem a sua língua. A nossa tem uma língua também, tem uma forma de falar. Toda pátria tem também uma cultura, tem algo que é normal as pessoas que são dessa pátria fazer. Nossa pátria, ela tem uma sede, né? Ela tem um local físico. Eu sei que nem todas as pátrias têm, né? Alguns povos são povos sem pátria, como, por exemplo, os ciganos, né? Mas a nossa pátria, sim, tem um país, tem um local onde moraremos um dia. Existe um lugar ali onde é natural que pessoas de nossa pátria estejam lá. Ela é uma pátria como qualquer outra. E da mesma forma que aqui no nosso país, se nós encontramos alguém que é de outra pátria, nós conseguimos perceber com muita facilidade, né? Você consegue perceber pelo sotaque, pela forma de falar, de se vestir e de agir. A nossa pátria deve causar isso em nós também. Nós nos tornamos estrangeiros.
Você não precisa saber que eu vim, eu não preciso ter dito para você que eu vim de São Paulo. Você vai perceber isso com muita facilidade na primeira vez que eu falar porta, carne, né? Eu perco um pouco o sotaque assim, mas eu tenho o R bem puxado, né? E pela forma de eu falar, as pessoas percebem de onde eu sou, de onde eu vim. É que aqui também em Boa Vista tem bastante gente de todos os lugares, mas enfim, pelo menos uma noção de onde eu vim vocês vão saber. E nós, por sermos de outra pátria, e eu estou dizendo aqui a pátria celeste, as pessoas devem perceber que somos peregrinos e forasteiros pela nossa forma de falar. Sabe quando você está falando e só de ouvir você falar, alguém olha para você e fala, essa pessoa é diferente. Olha, você viu o jeito que essa pessoa fala? Ela fala palavras diferentes. O jeito dela falar é diferente. Sabe por quê? É o sotaque dela. É o sotaque divino, né? É o sotaque da pátria celeste. É assim que as pessoas falam lá. As pessoas lá falam bênçãos, né? Falam coisas que edificam. Falam entre si com salmos e louvores a Deus. É assim que a gente se comunica lá. E quando a gente vai falar no mundo aqui, mesmo que a gente esteja inserido no contexto do mundo, nós vamos falar com o sotaque da nossa pátria. A forma de nós nos vestimos deve ser diferente. Não estou falando de terno e gravata, até porque vocês nunca viram usando e muito provavelmente nunca vão ver, né? Eu nem trouxe meu terno e gravata lá em São Paulo, lá. Eu vou ter que ressuscitá-lo lá, provavelmente para visitar alguns lugares, lá para alguns eventos em São Paulo agora no final do ano. Mas eu não tenho hábito de me vestir. Mas, por exemplo, você não vai me ver e não vai ver minha esposa, espero que não, né? Usando roupas imorais, né? Imagina. E aí todo mundo vestindo uma roupa imoral. E aí você se veste da mesma forma? Não. Nós nos vestimos assim. Nós nos vestimos levando em conta os padrões não desta pátria, mas da nossa pátria real. A nossa pátria celeste. A nossa forma de falar, a nossa cultura é diferente. Aqui a cultura deste mundo, a cultura é uma cultura de egocentrismo, é uma cultura de individualismo. Nós não, nós somos um povo coletivo, nós amamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros, nós acolhemos, nós somos de uma cultura diferente, a cultura celeste. E as pessoas devem olhar para nós e falar assim, essa pessoa é diferente, essa pessoa é diferente, porque ela é de outra pátria. 1 Pedro 2,11, não precisa abrir, Pedro diz isso, exatamente isso. Rogo-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais das paixões deste mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nossa pátria não é aqui. Você pode construir uma casa enorme aqui. Um dia você vai abandoná-la. Você pode ter muito dinheiro aqui. Um dia você pode perder tudo, ou mesmo que você não perca nada, até o final da sua vida você não vai levar nada para adiante. Nossa casa não é aqui. Tudo que fazemos aqui é passageiro. Tudo que nós fazemos aqui é passageiro. Nossas casas são passageiras, a nossa vida, nossos bens, tudo é passageiro. A única coisa que é eterna, a qual nós temos acesso aqui, é o amor. É o amor. A Bíblia diz que tudo vai passar, os dons passarão, tudo se passará. A única coisa que restará na nossa pátria, nossa vida posterior, é o amor. E horizontal, vertical e horizontal. E é nisso que nós devemos investir. Irmãos, por não sermos deste mundo, nós seremos perseguidos pelas pessoas deste mundo. Sofreremos bullying, né? Porque somos diferentes, né? As pessoas vão tirar sarro da gente por causa da forma que nós falamos, ou agimos ou nos vestimos. As pessoas não gostam do que é diferente. E aí eu vou te adiantar uma coisa, né? O que você leu no texto, talvez você não percebeu. Cristo não deseja que nós sejamos extraterrestres. Ele não deseja, apesar de sermos, né? Nós somos extraterrestres no sentido de não pertencemos a este lugar. Tem até uma historinha, né, de uma senhorinha que estava andando à noite sozinha, e aí não sei se é verdade isso, a gente escuta, e aí um cara foi assaltar ela e falou assim, dona, passa a grana. Ela olhou para a cara dele e falou assim, eu não pertenço a este mundo. Daí ele saiu correndo, né, dela lá. Eu nunca tentei isso. Talvez um dia, se eu lembrar disso, vou tentar. Mas nós não pertencemos a esse mundo, isso é fato, mas a questão aqui
a questão aqui é que... Só um minuto, desculpa. Eu esqueci completamente o que eu ia falar. Calma aí, eu estava falando, eu falei, olha, eu contei a piada e esqueci. Olha, que coisa horrível. Sacrifiquei a aula pela piada, né? Enfim, nós não somos desse mundo, ok? Nós pertencemos à pátria celeste e viveremos, a nossa pátria, a nossa nação viverá ali no novo céu, na nova terra, na verdade. Nós viveremos na nova terra que será feita por Deus depois da consumação dos séculos. É lá que nós viveremos e nós já passamos a viver de acordo com a cultura que viveremos no futuro, ok? E é isso que Deus espera de nós, que nós vivamos sob a perspectiva de uma nova nacionalidade, ok? Somos brasileiros, mas somos cidadãos dos céus. E uma característica desta nação, ou da cultura desta nação, da forma de viver dessa nação, é que é uma cultura santa. É uma cultura santa. E essa é a quarta coisa que Cristo espera de sua igreja. Que sejamos santos. O texto diz, ali no 17 a 20, o seguinte: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Eu lembrei o que eu ia falar. Desculpa. Versículo 14, versículo 15. Não os peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. É isso que eu ia dizer. Deus não espera que sejamos extraterrestres, né? Ou então Amishes. Você conhece os Amish? Que vivem no meio do mato, isolados, numa sociedade alternativa, paz e amor, né? Vivendo ali, plantando e colhendo, não tendo nada do mundo exterior. Não é isso que Deus espera de nós. Não quer que sejamos monges que vivem nos monastérios, vivendo uma santidade utópica, uma maravilha. Não é isso que Deus espera da gente. Cristo disse: não peço que os tire do mundo. Cristo espera que nós vivamos no mundo, né? Sem pertencer a esse mundo. Tem uma pregação bem famosa na internet, que um rapaz faz até rimando, e ele diz que esta é a graça da garça. Já viu isso já ou não? É a arte de viver no meio da lama sem sujar as suas vestes, né? A garça, ela tem aquelas penas branquinhas e ela anda na lama, mas ela anda sem se sujar. Sem se sujar. Não é desculpa falar assim, não, nós precisamos viver no mundo, então vou viver no mundo ali na baladinha, né? Vou viver no mundo ali fazendo tudo que o mundo faz. Não, é isso que o texto diz. Nós não pertencemos a este mundo. Nós seguimos a cultura de outro lugar, mas Cristo espera que nós vivamos no mundo. Isso é algo que nos assusta também. Porque seria muito mais fácil nós irmos para outro lugar, ficarmos vivendo juntos lá. Pelo contrário, Cristo, ele roga para que o Pai, ele diz para o Pai, na verdade, que ele mesmo envia a sua igreja da mesma forma que Deus o enviou ao mundo. Da mesma forma que o Senhor me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. Palavras de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Como que Deus enviou Cristo ao mundo? Em primeiro lugar, Cristo foi enviado ao mundo para viver a semelhança do mundo visualmente falando, né? Jesus não veio com anteninhas azul, né? Se olhava, não tinha diferença, era pessoa ali, né? Era ser humano. Ele falava de forma compreensível ao mundo, ele agia de forma compreensível ao mundo, ele amava o mundo, vou explicar isso, né? Ele amava as pessoas, ele olhava para as multidões e tinha compaixão delas, né? Ele não era aquele chatão que ficava lá, porque, sabe assim, aquele crentelho, aquele cara que fica brigando com todo mundo. Não, é uma pessoa amável. Ele odiava o pecado, né? Ele também era aquele que entrava lá no templo quebrando tudo, né? Mas, por outro lado, ele tinha compaixão das pessoas. Ele tinha compaixão das pessoas, ele sentia a dor das pessoas. Ele curava as pessoas, ele se importava com as pessoas. Ele veio para salvar o mundo. E da mesma forma que Cristo veio para salvar o mundo, nós somos enviados por Cristo para a salvação do mundo também. Obviamente, nós não teremos que
que morrer numa cruz pelo mundo, isso já foi feito já, mas devemos nos sacrificar em favor das pessoas do mundo. O sacrifício de Cristo, ele não foi apenas para o nosso pecado, mas ele é um exemplo a ser seguido. Hebreus até cita uma coisa interessante. Ele fala que a semelhança de Cristo, saiamos nós também do nosso arraial para o nosso vitupério, né? Olha que palavra difícil ali que a Revista Atualizada usa. Significa que nós devemos olhar para o que Cristo fez e a mesma forma que ele saiu da sua cidade, saiu do arraial para sofrer uma humilhação ali, nós devemos sair do nosso arraial para sermos humilhados também por ele. Nós fomos enviados por Cristo para morrer em favor do mundo. Para morrer em favor do mundo. Da mesma forma que Deus enviou a Cristo, Cristo nos envia para o mundo. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O que significa santidade? O que não significa santidade? Em primeiro lugar, santidade não é ficarmos isolados do mundo, né? Santidade é outra coisa. A palavra santo significa separado. Mas não é separado de geografia. Às vezes sim, né? Para continuar santo eu não vou para alguns lugares. Então, a minha santidade implica em separação geográfica, mas ela é separado por alguém para fazer algo. Eu anotei ali no papel, ali em cima ali, mise en place. Alguém assiste MasterChef aqui? Eu gosto de assistir MasterChef. Então você sabe o que é mise en place, né? Eu não sei nem como é que fala isso. Quando o chefe vai fazer como é que fala? Ô, irmã, mise en place, né? É francês, né? Quando um chefe vai fazer uma receita, antes de começar a cozinhar, ele faz o mise en place, né? O que ele faz? Ele pega todas as batatas e começa a cortar em cubinhos do jeito que ele vai usar e separa, põe no potinho. Ele pega todas as cenouras e começa a cortar em talinhos, né? Tá vendo que eu assisto MasterChef? Ele faz aqueles talinhos assim, todos do mesmo tamanho, todos com a mesma espessura, bonitinho, e ele pega essa cenoura, separa ali, e aí ele pega ele pega a cebola, corta ela no meio, metade ele vai cortar em cubinhos, a outra metade ele vai deixar em argolas, porque ele tem um objetivo assim, não sei o que lá na receita, e aí ele vai separar todos os ingredientes ali, a quantidade, tudo certinho, em cima da mesa, em potinhos, e aí depois ele vai lavar, vai limpar tudo, né, se for um chefe cuidadoso, e depois que tiver tudo limpo, tudo cortado, tudo pronto, ele vai começar a receita dele. Isso é mise en place, né? Eu não sei falar isso. Aqueles ingredientes foram separados com um objetivo. Nada está ali por acaso. Ele sabe que vai usar, então ele tira do ambiente natural desses ingredientes e deixa ali à sua disposição com um objetivo. Nós somos santificados por Deus. Mas nós somos santificados para algo. Nós somos separados para Deus para fazermos algo, para sermos algo, para vivermos algo. Entendeu isso? Santidade não é, a definição de santidade não é a ausência de pecado. Em primeiro lugar, não é a ausência de pecado. Também é, porque implica em, né? Implica em. Mas não adianta nada eu ser perfeitinho, bonitinho, em casa, de braços cruzados, né? Lendo a minha Bíblia, sem falar com ninguém. Isso não é santidade. Algo santo é separado por alguém para algo. E aí o texto diz, no versículo 17 a 20. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, em primeiro lugar, o meio pelo qual nós somos santificados por Deus é a palavra dele. Vamos pensar no processo aqui. Primeiro passo da santificação de Deus para nós é chamarmos para sermos dele. Como isso acontece?
Por intermédio da palavra de Deus. Somos salvos pela fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, um dia nós ouvimos a palavra de Deus, nós acreditamos, nós, em primeiro lugar, entendemos a palavra de Deus, e nós acreditamos na palavra de Deus. E essa fé causa em nós arrependimento, causa em nós transformação de vida. E aí nós nos tornamos dele, nós somos separados do mundo por ele, nós estamos sendo santificados por ele. E depois disso, nós queremos conhecer a Deus. E nós vamos crescendo em conhecimento dele. Como nós fazemos isso? Por intermédio da palavra de Deus. E nesta palavra, eu descubro que Deus deseja que eu fale coisas que o agradem. Então, eu estou sendo separado por ele para falar de forma correta. E por meio da palavra de Deus, eu descubro que devo pregar o evangelho para as pessoas. Então, eu estou sendo santificado para que possa pregar o evangelho por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus não apenas nos tira do mundo e nos torna preparados para ele, mas e nos explica qual o objetivo pelo qual ele nos santificou. Está confuso isso? Está confuso ou não? Santificação, a palavra de Deus não apenas nos tira do mundo, mas a palavra de Deus também nos explica para que nós somos tirados do mundo. Como é minha vida agora? Eu sou um adorador agora. Eu descubro como isso? Pela palavra de Deus. Eu sou um pregador da palavra. Como eu descubro isso? Pela palavra de Deus. Eu sou alguém que testemunha. Eu sou alguém que vive de forma correta. Eu sou alguém que fala a verdade. Eu sou alguém que é honesto. Eu sou alguém que faz isso, aquilo. Eu sou um missionário. Eu sou alguém que tem responsabilidades no reino. Como eu descubro isso? Por meio da palavra de Deus. Vamos ver isso em outros textos? Você conhece esses textos. Se você quiser abrir sua Bíblia, só não tira o seu dedo lá de João. Mas 2 Timóteo 3,16 diz isso. 2 Timóteo 3,16 diz assim o texto bíblico. Toda a escritura... Não, abra aí, esse texto é importante, abra aí. Segunda Timóteo 3,16. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico. Espera aí, eu abri errado. 2 Timóteo 3,16. Vamos ler o 17 também. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Essa é a primeira característica da Bíblia. E ela é útil também. Para quê? Para a repreensão, correção, educação na justiça. Mas qual objetivo a palavra de Deus nos repreende, corrige e nos educa? Para que o homem de Deus, e a mulher de Deus também, seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa fantástica isso. A Bíblia ela é suficiente, porque se ela tem o objetivo de nos fazer sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra, não precisamos de mais nada. A Bíblia já é suficiente para nos fazer sermos perfeitamente habilitados. Outro texto, 2 Pedro 1,3, diz assim o texto bíblico. Visto que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos tem chamado para a sua própria glória e virtude. Todas as coisas que nos conduzem, em primeiro lugar, à vida eterna, lembra do começo que nós vimos isso? É o que Cristo espera para nós. Todas as coisas que nos conduzem à vida eterna, mas não apenas à vida, mas à piedade também. O que é piedade? É justamente a vida eterna na prática. É você viver para Deus, viver para Cristo. E tudo o que eu preciso para viver para Cristo, fazer a vontade dEle, já nos tem sido doadas. Então, como eu tenho acesso a essas coisas? O texto explica. Pelo pleno conhecimento daquele que nos tem chamado para a sua própria glória e virtude. Como eu adquiro pleno conhecimento de Cristo? Por meio da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Ela é o meio de santificação de Deus para nós. É por meio da palavra de Deus que nós somos salvos,
e encontramos a capacidade de o servirmos. Ela nos dá forças, ela nos capacita a fazermos a vontade de Deus. Quem aqui consegue citar de cor Salmo 119, 11? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós introduzimos a palavra em nós, vou mudar a palavra aqui, quando nós memorizamos a Escritura e ela passa a fazer parte de nós não pecamos contra Deus. É isso que o texto está dizendo. Obviamente, não é tão simples assim, né? Envolve várias outras coisas, mas é o que o salmista diz. Eu faço isso porque eu quero fazer aquilo. Eu escondo a tua palavra em mim para não pecar contra ti. A palavra de Deus nos fortalece, nos capacita, nos instrui, nos educa para que possamos viver piedosamente para Deus. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tá tudo, eu estou falando assim, descarregando. Vamos lá. Mais duas coisas. Junto com a nova pátria, a nossa nova nacionalidade, junto com a nossa santidade, que é adquirida por intermédio da palavra de Deus, nós ganhamos uma nova responsabilidade também. Nós ganhamos uma nova responsabilidade. E aqui eles são sinônimos, né? Nós somos santificados para que façamos algo, e isso é nossa responsabilidade. Versículo 20, vamos, só para lembrarmos dele aqui, nós já lemos, ele diz assim o texto: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio de sua palavra. Cristo, ele espera que façamos isso. Isso cabe a nós também. O texto de 2 Coríntios 5,18 diz isso, que todos nós somos participantes do ministério da reconciliação. Todos os que são reconciliados têm essa responsabilidade, e isso implica em mim e você também. Então nós somos enviados por Cristo ao mundo para a salvação do mundo e para nosso próprio sacrifício. E por último lugar, a sexta coisa que Cristo espera de nós é unidade. Unidade completa. Versículo 21 até o 24 diz assim: a fim de que, só para lembrarmos, ele está completando o versículo 20. Ele roga para nós, ele roga por nós, roga por mim e por você, ou seja, aqueles que viriam a crer no futuro, eu e você. Ele roga a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em primeiro lugar, Cristo, ele roga para que nós tenhamos uma unidade horizontal. Ele ora para que todos nós sejamos um. E isso é uma coisa tão grandiosa, porque o texto diz a mesma coisa a respeito de Cristo com o Pai. Da forma com que Cristo e o Pai são um, nós somos uns com os outros. E como nós somos um único corpo, e é isso que Cristo está se referindo nesse momento, quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um tem necessidade, todos têm necessidades. Quando um tem abundância, todos devem ter abundância também. Nós somos uma comunidade. Nós temos tudo em comum. Nós temos um objetivo em comum. Nós temos uma nação em comum. Nós temos uma pátria em comum, um pai em comum. Nós temos sentimentos em comum, devemos ter sentimentos em comum. Cristo pediu para que Deus fizesse com que nós sejamos um. Isso é uma coisa muito interessante, porque o padrão de unidade que eu devo ter com você é a unidade que Cristo tem com o Pai. Ele diz, da mesma forma que nós somos um, que eles sejam um. É um padrão altíssimo. É uma unidade. Por outro lado, isso não implica em homogeneidade. Não significa que todos nós devemos ser robôs, né? Que fazem todo mundo a mesma coisa, dizem as mesmas palavras. Pelo contrário, nós temos uma relação de complementabilidade. Não sei nem se existe isso, né? Nós nos complementamos.
Quando estamos juntos, quando estamos sozinhos, nós somos limitados. Nós temos uma pessoa sozinha, ela é muito limitada, mas quando nós somos um corpo, nós podemos atingir o mundo. Não existe nada que a igreja de Cristo não possa fazer no sentido missionário, no sentido real da palavra assim, quando nós trabalhamos em conjunto. Porque se alguém tem uma limitação, outra pessoa não tem, né? Então, quando estamos juntos, nós somos um time, nós avançamos, e aí, obviamente, o texto que eu vou citar implica em poder de Deus, não é na capacidade que está na igreja, mas é o que Deus disse a Cristo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a afirmação que Pedro tinha dito, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós costumamos ler esse texto pensando que quando o diabo nos atacar, ele não vai conseguir, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Como se o diabo viesse atacando a gente com portas, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra a gente. A ideia é que quando a igreja age, quando a igreja trabalha para ir até, para saquear almas do inferno, né? Para ir ali buscar pessoas para Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque juntos nós somos o corpo. E não é o corpo de uma pessoa qualquer, é o corpo de Cristo. Então, quando a igreja ajuda as pessoas, Cristo ajuda as pessoas. Quando a igreja abençoa, quando a igreja ama, quando a igreja faz, Cristo ama, Cristo abençoa. Cristo é omisso com os perigos, com as dificuldades do mundo? Será que Cristo ele é omisso? Será que Cristo ele se esquece? Será que Cristo em algum momento ele para de trabalhar? Será que em algum momento Cristo ele simplesmente deixa de lado aquilo que a sua compaixão, o seu amor, e passa a olhar para si mesmo? Em algum momento Cristo faz isso? Eu acredito que não. E nós, como seu corpo, nós devemos mostrar para o mundo como que Cristo faz. E nós mostramos para eles como Cristo faz quando nós fazemos como igreja. Da mesma forma da mesma forma que Cristo é um com o Pai, nós devemos ser um com nós mesmos. Devemos viver em comunhão, nós devemos ser unidade. O versículo 23, 24 diz assim: desculpa. 22 em diante. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheçam que tu me enviaste e me amaste, como também tu amaste a mim. Ou seja, se a gente vive em unidade, o mundo reconhece que Cristo foi enviado. Nós mostramos o conhecimento de Cristo para o mundo quando vivemos em unidade. 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, a nossa unidade horizontal e vertical, unidade uns com os outros, e a nossa unidade com Deus é resultado, em primeiro lugar, do conhecimento de Deus, porque é isso que Cristo diz. Ele diz que eu lhes fiz conhecer o teu nome, né? E este conhecimento, ele transmite, ele causa em nós unidade uns com os outros. Então, o conhecimento dele mesmo, que está no versículo 25, o conhecimento de Deus, que está no versículo 26,
causa em nós essa unidade. E por final, essa unidade também é resultado de termos Deus em nós. O versículo diz que, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Cristo estando em nós, Cristo sendo, convivendo, Cristo estando em nós, habitando em nós, em nosso meio, ele causa em nós unidade horizontal, unidade vertical. E o mundo reconhece que Cristo foi enviado e rende glórias a Deus. E podemos dizer que o oposto é verdadeiro também. Se nós nos dividimos, se nós brigamos, se nós não nos importamos uns com os outros, o mundo não reconhecerá que Cristo foi enviado. As pessoas não reconhecerão e não renderão glórias a Deus. Não é isso que nós queremos. Irmãos, vamos fazer uma recapitulação. 6 coisas que Cristo deseja para a sua igreja. Em primeiro lugar, Deus deseja eternidade pelo conhecimento dele. E esta é a eternidade, é que o conheçamos, é que vivamos com ele em todos os momentos, por toda a eternidade. Segunda coisa que ele deseja para nós é que sejamos sua propriedade, que vivamos para ele, que o sirvamos, que nós pertençamos a ele, que nós obedeçamos a ele e que nós dependamos dele, para que ele cuide da gente, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, para que nós sejamos preservados na presença dele, para que sejamos cuidados e sustentados por ele, para que ele supra as nossas necessidades, para que a nossa única preocupação seja fazer a vontade dele. Terceiro lugar, uma nova nacionalidade. Aqui eu já corrigi, né? Já corrigi, tá ali. Nova nacionalidade. Ele espera que nós vivamos de acordo com a nossa vida futura, de acordo com a nossa pátria celeste, de acordo com a cultura, a língua, a forma de se vestir e forma de pensar da nossa pátria vindoura. E é isso que ele espera que façamos e sejamos aqui. Ele espera que vivamos em santidade. Ele espera que não apenas nós fiquemos longe do pecado, mas que sejamos tirados do pecado com algum objetivo, o de servi-lo. Por isso, ele nos dá uma nova responsabilidade, a de servi-lo, a de amá-lo, a de viver para ele. E ao fazer isso, que nós façamos isso vivendo em unidade com ele também. Não apenas com ele, mas uns com os outros. Porque quando fazemos isso, o mundo olhando para nós, vê Cristo fazendo isso, e então rende glórias a Deus Pai. É isso que Cristo espera de mim e de você. Não é só isso, né? Mas foi para isso que Cristo orou ali naquele momento, para que essas coisas sejam verdades para nós. Cristo não espera isso da gente. Cristo pede que Deus faça isso da gente. E aí eu vou te avisar. Todas essas coisas que nós falamos, essas coisas são feitas por Deus para aqueles que pertencem a Ele. Cristo roga aqueles que me deste. E se você não tem vivido dessa forma, você deveria se perguntar. Ou obviamente, não estou dizendo aqui que eu ou que alguém conseguirá, de fato, viver plenamente todas essas coisas em todos os momentos da vida. Mas este é o nosso padrão. Esta deve ser o padrão de nossas vidas. Deve ser a regra, não a exceção. Sabe? Não a exceção. Acordei com vontade de ser bonzinho hoje. Essa deve ser a nossa regra. Cristo espera isso para nós. E Cristo faz isso em nós, por intermédio de sua palavra. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, quero te louvar, porque o Senhor Deus, desde tanto tempo, o Senhor tem atuado em nossas vidas e por meio de sua palavra, que foi dita, exposta, estudada, lida, hoje, nesta manhã, nós podemos sermos santificados pelo Senhor, para que possamos viver contigo, para que possamos pertencer ao Senhor, para que possamos, Senhor Deus, ter de fato, Pai, a vida que o Senhor deseja para nós. Eu gostaria de pedir, Pai, que esta oração de Cristo
seja realizado em todos os pontos em nossas vidas, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e perceber, Pai, que tudo isso é verdade. Perceber que somos diferentes, que pertencemos a um Senhor diferente do que elas. E que as pessoas reconheçam que só Cristo é Deus, para honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.